Olá, bem-vindos ao podcast Emocionalmente Sã, o podcast que fala de saúde mental de forma descomplicada. E hoje, dando andamento ao nosso projeto mais que especial, onde nós queremos saber o que é ser emocionalmente sã. Eu sou a Priscila Braga, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e sou host desse podcast junto com a minha amiga Simone Trindade, co-host executiva de recursos humanos, né? Essa palavra eu acho meio estranha. Uma vez que foi, sempre entendeu? Ela também é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Muito prazer de estar novamente aqui com vocês. Tudo bem, gente? Eu aqui de novo. Eu estou muito feliz de a gente estar conseguindo colocar esse sonho no ar, transformar esse projeto de falar de maneira descomplicada e quebrando tabus de saúde mental. E hoje, né, para a gente conseguir trazer um assunto que ainda é um tabu, quero apresentar para vocês a nossa querida convidada, que eu vou até ler aqui para vocês, ó. Além de psicóloga, ela é sexóloga. Opa! Ela é vai esquentar terapeuta de hoje. casais, olha aí, casais, coordenadora da pós-graduação em terapia sexual do IEPOS. A gente vai deixar para vocês o que é o IEPOS, Profissionais de Saúde, para se quiserem conhecer essa pós-graduação. E eu estou falando de quem? Cat Monteiro! Oh, Obrigada. que delícia! Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos nos divertir um pouco, falar sobre sexualidade. Tantos pedidos através dos nossos canais para que tivesse um bate-papo gostoso, descontraído, com uma psicóloga, uma sexóloga. Olha só. Então vamos nos divertir? Claro. Estamos aqui para isso. A gente sempre fala para falar de sexualidade, eu acho que tem que ser uma coisa leve, porque eu acho que é um assunto que já tem muito peso, que é sempre colocado de alguma forma em um lugar proibido ou não necessário muitas vezes, né? Silenciado esses assuntos em geral na família, na comunidade, nas igrejas. Então, acho que é muito importante que a gente sempre que fale com leveza, né? Que a gente possa trazer, eu falo, apesar de com seriedade, mas com leveza e com diversão. Muito bom. Então, né, a gente abriu caixinhas de pergunta para os nossos seguidores. E não só seguidores, né? Perguntas de pacientes, perguntas de pessoas da família. E é interessante que sempre veio aqueles que falam assim, olha, uma amiga minha quer saber, tá? Virou um clássico. A minha Esse amiga perguntou, meu amigo perguntou. Então vamos lá, né? Nos nossos amigos, amigas e as perguntas que eles mandaram. Então, vou começar com a primeira pergunta. Vamos lá. É verdade que mulheres que sofrem violência sexual acabam desenvolvendo algum tipo de disfunção sexual? Bem, acho que até seria legal começar a falar sobre o que é disfunção sexual, para a gente começar a responder as perguntas. Talvez até tenha alguma pergunta que fale sobre a disfunção sexual, mas vamos tentar pensar na questão sexual propriamente dita, que não tem a ver só com a expressão da sexualidade, com o próprio desenvolvimento da sexualidade, mas nós temos a nossa curva de resposta sexual. Então, a gente tem o desejo, passa pela excitação e passa pelo orgasmo. Então, primeiro, o desejo. E, claro, o desejo, se tem uma estimulação, ou às vezes até mesmo sem estimulação, a pessoa consegue se excitar, né? A pessoa que tem pênis fica com o pênis ereto, a pessoa que tem vagina fica com a vagina lubrificada. Então, excitação e orgasmo. Se a gente tem alguma quebra nesta curva, então, por exemplo, eu tenho desejo, mas eu não tenho excitação. Eu tenho excitação, mas eu não consigo ter orgasmo. Ou eu consigo até ter uma curva completa de desejo, excitação e orgasmo, mas não consigo ter uma penetração. Eu que tenho vagina não consigo ter uma penetração. Então, a gente considera como uma disfunção sexual. É alguma falha na função sexual. Então, a pergunta é verdade que as mulheres que têm algum tipo sofrem algum tipo de violência, de abuso, têm uma disfunção sexual? É comum, né? Não é verdade, porque senão dá a impressão de que todas as mulheres que sofrem algum tipo de violência ou que sofrem algum tipo de abuso ou alguma relação abusiva, não só a violência sexual de fato, mas outros tipos de violência psicológica. Então,
é comum que elas desenvolvam algum tipo de disfunção sexual, por conta de fatores psíquicos mesmo, né? De como que eu lido agora com esse corpo que foi maltratado, como eu lido agora com a figura do outro que me maltratou, seja na expressão de gênero masculina, que é principalmente, né, o que acontece, infelizmente. Então, acho que segue um pouco por esse caminho. Mas teve uma vez que a gente fez uma pesquisa que foi muito interessante no Pérola, lá no Hospital Pérola Byton, para quem não sabe, é um hospital público, que eu fiz um ambulatório de sexologia lá por quase 20 anos. E a gente fez uma pesquisa exatamente por isso. Como tem um número muito grande de pacientes inscritas no serviço de sexualidade, de violência sexual lá, então a gente fez uma pesquisa para entender se as pacientes que vinham com disfunção sexual, elas... provavelmente, assim, né, o porquê de ter desenvolvido. Claro que não necessariamente tem um porquê, mas a maior parte era por questões de relacionamento e não por abuso. Tinha um grande número, né, de mulheres que tinham sido abusadas e que tinham sido estupradas, enfim, mas a maior parte, quase 50% da população das inscritas no ambulatório eram dificuldade de relacionamento afetivo. Que interessante. Ô, Cat, uma pergunta... A disfunção de desejo, né? O que é e o que causa, já que a gente está falando dessa questão? Em geral, tem várias questões que podem causar disfunção de desejo. A disfunção de desejo é quando a pessoa não consegue ter nenhuma expressão de desejo. E aí, até tivemos um papo aqui um pouco antes de começar, nos bastidores. Os bastidores são os melhores. Que era um pouco dessa questão da libido, né? Do que nos impulsiona para a vida, da forma como a gente... Enfim, tem tesão mesmo na vida, sabe? De como eu tenho tesão para vir aqui falar com vocês, como você está aqui, né? Enfim, todo o nosso processo de desejo mesmo. Eu acho que isso tem muito a ver com a forma que eu consigo também libertar muitas vezes os meus desejos. Eu entendo que as pessoas reprimem muito esse lugar do desejo, porque às vezes os desejos eles não são muito aceitos, então a gente sempre fala, né, às vezes desejos que não parecem muito coerentes com o que as pessoas acham que é normal e o que não é normal, então as pessoas vão reprimindo muitas vezes esse desejo. Então o que seria uma disfunção do desejo? Só não colocar esses desejos mais escondidos para fora? Não, a própria libido mesmo, o tesão pelo outro, por pegar no outro, ou estar sozinho e sozinha e querer se masturbar, querer se tocar, reprimir esse desejo. Não, eu não posso ter esse desejo. Ou, naturalmente, às vezes por determinadas fases da vida, principalmente da vida da mulher, uma gestação, um pós-parto, uma cirurgia, muitas vezes uma mulher que, como eu atendi muito tempo, também mulheres com câncer de mama, então cirurgia de câncer de mama, em geral elas fazem uma medicação para, principalmente as que têm o câncer hormônio dependente, então fazem uma medicação que bloqueia muito a ação do estrogênio principalmente, que é o que a gente vive um pouco na menopausa também, isso pode diminuir o desejo. Então, tem questões que são psicológicas, mas também tem questões que são fisiológicas, que daí precisa de alguma adaptação para que essas mulheres se sintam confortáveis e desejantes de novo. E claro que mexe em todo o desejo pela vida mesmo. A gente tem falado muito, né, Cis, sobre a menopausa. Sim. Né? Então a gente recebeu até uma Adriana, nutricionista, e a gente estava falando a respeito disso. Como as mulheres, elas não são preparadas, a gente não se prepara para a menopausa, né? Assim, de que forma que a gente pode fazer isso? Você trouxe essa questão do desejo, né? Em como isso também não é só um aspecto psicológico, mas a mulher que está na menopausa, ela já tem essa baixa. Sim, né? Naturalmente. Porque a gente tem uma queda de hormônio muito significativa. Então, isso sim mexe com o nosso desejo, mexe com a função sexual mesmo. Né? Eu acho que tem uma questão um pouco de que... E aí eu acho que é muito cultural, de que as mulheres sempre tiveram a sua vida
um pouco baseada nessa história de casar, ter filhos, né, voltada muito para a maternidade, e aí se estudou muito a síndrome do ninho vazio, que eu falo que aquilo já era um sintomas da menopausa, em que a mulher deprime, não necessariamente ela deprime porque os filhos saíram de casa, mas porque muitas vezes casava com o momento em que ela estava entrando no processo de climatério. Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que as mulheres são colocadas nesse momento num armário, assim, sabe? Não sei, até posso estar sendo muito dura, mas não precisa estudar mais a sexualidade dessa mulher, porque acabou a função reprodutiva dela. Faz todo sentido. Então, todo deixa sentido. ela lá no armário, não vamos falar disso não, tá tudo bem, sabe? E aí, claro, por um outro lado, tem todo um movimento da indústria farmacêutica falando, não, vamos hormonizar essas mulheres, vamos lá, trazer isso para elas. Tudo bem, eu acho legal, eu faço terapia de reposição hormonal, mas pensei muito em não fazer e só fiz porque estava com sintomas que passou a me incomodar. Então, eu achei importante. Mas tem muitas mulheres que não têm sintomas, que não justificam a hormonização, a terapia de reposição hormonal. Então, eu acho que isso é importante também, a gente entender um pouco o que a medicina e a indústria farmacêutica faz com os nossos corpos, sabe? Mas aí a gente já entra numa outra questão. Mas é um papo bom, né? Pra gente não perder de vista. Não, eu já tô aqui pensando qual vai ser a próxima vez. Que a Cat vem aqui, né, falar de um tema tão importante. Mas seguindo nas perguntas, uma das perguntas também que nos enviaram é: o relacionamento pode interferir na função do desejo? Muito. Pois é, aí você falou dessa pesquisa do Pérola Byton, que vocês fizeram, né? Então, conta um pouquinho pra gente. Então, na verdade, o desejo, ele parte sempre de muitas coisas, né? Eu acho que parte de tudo que a gente já falou, né? Da libido, acho que da vontade mesmo de ter a outra pessoa, de receber a outra pessoa, da entrega, enfim, passa por muitos caminhos. E claro que as coisas caminham muito juntas. Então, se eu estou bem, se eu estou alinhada com a minha parceria, se eu consigo ter um dia a dia muito saudável, sem muitas brigas, sem violência, sem repressão, a chance da gente ter um lugar um pouco melhor na hora da troca sexual é muito maior do que quando essa relação é ruim, quando tem uma dificuldade muito grande de uma sintonia mesmo. E aí, a gente, assim, né, eu não gosto de falar de distinção de gênero, a gente estava falando disso um pouco, do que é do homem, do que é da mulher, mas naturalmente é difícil da gente sair desse lugar do quanto o homem, com a sua testosterona superativa, né, o homem heterossexual, cisgênero, que se coloca nessa representação de que muitas vezes o sexo faz com que as brigas diminuam. Por um outro lado, tem uma questão de que a mulher acha que quanto mais eles estão desalinhados, menos ela vai querer ter relação sexual. Então, eu acho que nesse momento, se tem uma parceria forte em todos os sentidos, né? Falando um pouco do ponto de vista da mulher, aquele cara que leva o filho na escola, que troca fralda, que é resolutivo e que nunca fala em ajuda à mulher, pelo contrário, que faz o papel dele como ele precisa fazer mesmo. Eu acho que essa mulher, ela também se sente desejada por esse homem de diversas formas, que não só o desejo sexual, aquele olhar de, nossa, que gostosa, quero transar com você, né? Eu acho que esse desejo, ele vai acontecendo ao longo dos dias, ao longo do dia, da semana. Então, claro, a gente, como na terapia de casal, a gente sempre trabalha com algumas dicas de melhorar o relacionamento para que naturalmente a vida sexual melhore. Nosso público gosta muito de dicas. Até se você tiver alguma dica, né, que você queira deixar aqui, compartilhar, né, trazendo esse assunto, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante, primeiro, numa relação de parceria, principalmente porque a rotina, ela quebra muito o clima mesmo, né? O clima sexual. Então, tentar sair da rotina. Acho que esse é o primeiro ponto, sabe? De
tentar existir de uma outra forma dentro da relação. Vamos, sei lá, inventar uma coisa nova, vamos viajar no fim de semana, vamos para uma balada. Eu falo, a gente não precisa ter recurso financeiro para isso. Vamos inventar uma coisa nova aqui dentro mesmo do nosso espaço, trocar a lâmpada do abajur, que seja, não sei, né? Fazer mandar um clima os filhos para casa da irmã, da tia, da vizinha, tem exato. aquele Vale Night, né? Pegar um Vale parar Night com alguém. Transar só na cama, né? Ocupar outros espaços. No banheiro, enfim, em vários outros lugares. E aí eu acho que é importante um pouco quebrar essa rotina. E uma coisa que eu falo, a única coisa que eu acho que tem que ser rotina numa parceria é o dia da conversa, sabe? Aquele dia de vamos resolver todas essas tretas aqui, vamos sentar e resolver essas tretas. Então, marcar um dia da semana mesmo, sei lá. Combinado para DR? Então, não é para uma DR, é para dar uma leveza, sabe? Um alinhamento? Um alinhamento, exato. DR mudou de nome, gente. Chama alinhamento agora. Encontro de alinhamento. Exato. Primeiro, quando o casal começa a terapia, eu sempre peço para fazer uma técnica que eles precisam fazer como se fosse um relatório diário do que o outro fez que agradou muito e do que o outro fez que desagradou muito, diariamente. E aí, na próxima semana, eles voltam para a terapia e aí eu peço para eles trocarem o celular, onde anotaram, enfim, o papel, se anotaram no papel, para eles lerem um pouco, porque muitas vezes eu acho que falta essa questão do alinhamento. Eu, sei lá, vou mandar outro dia eu li uma coisa de aquele excesso de paixão, aquele excesso de demonstração de amor, né? Por causa do jogador de futebol, sei lá, que, enfim, alguma coisa que aconteceu aí na internet que bombou. Mas aí eles estavam falando um pouco sobre essa expressão exagerada de amor. Às vezes você manda lá um caminhão de flores ou um caminhão de, sei lá, microfones e tal, cantando músicas de amor. Sensacional, pode mandar para cá um caminhão de microfone. Eu pensei que você ia falar um caminhão de vibradores. De vibradores seria perfeito. Aí eu acho que até ganharia essa mulher. De microfone, eu falei, caramba, tem aqueles caminhões de som, né? Sei. Que chega lá falando amor da minha vida e tal. E de repente aquilo para aquela pessoa pode ser super deprimente. Se for para mim um negócio desse, eu morro, né? Imagina, amiga. Eu caio dura. Lembra quando tinha aqueles telegramas? Sim, falado, né? Meu pavor era um dia estar em algum lugar e receber um treco daquele. Era comum, né? Anos 90. Sim, isso é legal até para colocar na conversa de alinhamento, né? Não faça isso. Então, mas aí, é que eu super exagerei. Certo, mas às vezes a pessoa fez uma coisa, olha, eu fiz isso para que você tivesse menos trabalho, não sei, eu decidi pegar seu carro e levar não sei para onde para te poupar de um trabalho. Mas eu me senti invadida, eu não quero que você pegue meu carro para levar para lugar nenhum, percebe? Uhum. Eu acho que são pequenas coisas que, às vezes, na parceria, acabam atrapalhando muito o relacionamento. Então, a ideia é, de fato, poder fazer essa sessão de alinhamento semanal, que não precisa ter um dia certo, mas pode ter também, eu acho que vai de cada casal. Mas vamos conversar sobre isso, porque senão a gente fica todo dia, não gostei que você levou meu carro para lavar, sei lá. Né? Não gostei que você fez isso. Aí começa a treta. Então, eu acho que é importante, um dia que está tudo mais calmo, já alinhamos, já estou mais calma, já trabalhei um pouco isso dentro de mim, aí eu vou comunicar ao outro de uma outra forma. Uma outra dica que... Aí encerro, juro. Paro de falar. Se deixar, eu paro de falar. Acho que as dicas são valiosíssimas, né? Eu falo, nunca falar sobre o outro, falar sempre sobre si. Então, porque você faz isso e eu não gosto, você faz aquilo e eu não gosto. Não, fale sobre você. Olha, quando você fez isso, né? Ou quando você trouxe o caminhão lá na minha porta, eu fiquei super constrangida. Eu me senti mal. Eu senti, né? Então, me senti constrangida. Porque eu consigo falar sobre o meu sentimento, se eu reconheço o meu sentimento, mas eu não sei falar sobre o sentimento do outro. E a gente fica falando, porque você fez isso de propósito, porque você fez isso, porque você queria mesmo, era aparecer na frente das pessoas, sei lá. Fazendo leitura mental, né? Eu acho que você fez isso para aparecer. Falando disso, dessa tua dica, tem uma coisa super importante, que é alinhar qual é a linguagem de amor que tem essa pessoa versus a sua. Porque a gente fala, né, tem o estudo das linguagens do amor. Se eu não souber qual é a tua linguagem,
eu não vou falar a tua língua e você Sim. não vai compreender a minha. Sim. Então, um vai estar falando alemão e o outro japonês. Então, a gente não se entende. Então, qual é a linguagem? Eu sei que a minha é presentes, tá? Então, eu sou a pessoa dos presentes. Assim é. A maior briga que eu tive com meu marido foi que ele me deu um capacete de presente e eu falei, o que é capacete? Como alguém me dá um capacete? E a linguagem dele é tempo de qualidade. E ele queria que eu tivesse o capacete para passear com ele na moto nova que ele tinha comprado. Pois é. E eu fiquei injuriada, eu queria plantar uma orquídea naquele capacete. E quando eu descobri o preço, fiquei mais brava ainda. Só que a linguagem dele é essa. Se eu não entender que é assim que ele demonstra amor, como que eu vou poder fazer com ele tempo de qualidade? Eu vou ficar dando presente o tempo todo, achando que eu tô arrasando, e ele não vai estar feliz. Né? E olha, e justamente, né? Eu acho que isso faz todo sentido ter essas reuniões. Olha eu. A Pri já padronizou, Já tem tem ata. reunião. Já colocou Pois é. no Google. Peraí, Mas vou fazer colocar ata. como... O celular vai lembrar. Exatamente, né? Brincando. Colocar esses momentos, né? Esses encontros, esse bate-papo. Eu acho que é um convite mesmo para conversar sobre a relação. Né? Um convite onde você também vai dar escuta para o outro e não uma conversa onde um acuse o outro. Exato. E também tem muito essa questão, né? Às vezes fica com esse pensamento adivinhatório. Ah, o que será que ela quer? Não, ela vai ficar muito feliz com o capacete. Não, né? Ela E vai também, amar. e também tem ele aquela pensou questão isso, da construção dos relacionamentos, né? Desse padrão. O que ela gosta? Eu ouço muito no consultório, né? Os homens falando, não, mas eu levei ela para jantar. Não, mas ela queria ir no cinema e eu convidei ela para ir no cinema e nós fomos no cinema. Então, essas conversas, às vezes, né, de alinhamento é para falar, cara, de repente não é só isso. Sim. Né? A gente tem que alinhar. Não é você comprar o ingresso para ir num show e não me participar. Sim. Né? Sim. Então, bom, mas isso daí dá papo. Dá papo a mais. Vamos lá. Pode ir para sua pergunta aí, amiga, Ah. porque essa daqui a gente acabou respondendo já. Pois é, então vamos lá. Uma das perguntas é se tem diferença entre orgasmo clitoriano e vaginal. E é verdade que o segundo tende a ser mais forte? Sabe que isso é uma pergunta super comum. É difícil quando eu abro uma caixinha de perguntas que essa pergunta não aparece. É muito difícil mesmo, porque existe um mito, sim, da questão do orgasmo vaginal e do orgasmo clitoridiano. E uma coisa que eu sempre digo, gente, orgasmo é orgasmo. Pode ser com a pontinha da orelha, o estímulo na pontinha da orelha, no dedão do pé, aonde for. O importante é que a pessoa tenha a sensação do orgasmo. Importante não, também porque não é um lugar de que precisa ter orgasmo sempre, né? Claro que algumas mulheres, até tem um dado científico que 75% das mulheres só têm orgasmo com a estimulação do clitóris. Então, é um número bem significativo. Por quê? Porque nós temos, né, o clitóris, o pênis tem 4 mil terminações nervosas. O clitóris tem 8 mil terminações nervosas, até ontem tinha 8 mil terminações nervosas. Hoje, o clitóris, assim, teve vários estudos, né, em cima de todo esse processo de quantas mil terminações nervosas tem o clitóris, porque o clitóris agora está sendo estudado, finalmente. E aí se descobriu que tem mais de 10 mil terminações nervosas. Então, na verdade, essa sensibilidade que o orgasmo nos dá, que o clitóris nos dá para atingir o orgasmo, é muito grande. Claro que aí tem vários estudos, mas nada comprovado cientificamente. Eu acho que tudo passa pelo espaço, pelo lugar de conhecimento do corpo da própria mulher. Que ainda é muito baixo, porque a gente quase não tem autorização para explorar isso, né? Exatamente. E aí eu acho que fica muito nesse lugar de que se eu sou heterossexual, eu preciso provar para o meu parceiro que ele me penetra e eu gozo desse jeito, né? Mas e se eu tenho orgasmo só pelo clitóris? Eu finjo que eu tenho orgasmo porque ele precisa manter esse lugar de que ele está me dando prazer. Então, eu falo que a questão da relação, né, com o nosso corpo, eu acho que o amor a gente divide com o outro, o desejo e prazer não. Né? A gente pode sim dividir momentos de prazer, mas o prazer é de cada um. Então, uma dica para você, mulher. ou mulher, pra ou pessoa mulher. que tenha clitóris Fala aí, fala assim, vagina. olhando para lá. Uma dica para você, mulher. Uma dica para você, mulher. Vamos lá. Então, uma dica para quem tem, né? Pode não ser mulher, mas que tenha um clitóris e uma vagina. O importante é que você sinta
prazer com o seu corpo. Não importa se chega ao orgasmo, não importa se com a estimulação do clitóris, se com a penetração vaginal, ou com a penetração anal. Algumas mulheres até me perguntam, mas é possível ter orgasmo com a penetração anal? Sim, é super possível ter orgasmo com qualquer tipo de toque que seja exploratório do nosso corpo. Então, tem pessoas que têm orgasmo com uma fala, sei lá, um falar eu te amo na orelha, outras com chamando de sei lá o quê, né? Enfim. Então, cada um da sua forma, mas o importante é passar pelo processo de descoberta do seu corpo. Então, isso é mais importante. Se você só tem orgasmo com a estimulação do clitóris, trabalhe isso na comunicação com o teu parceiro. Mas algumas pessoas falam, mas eu não tenho coragem de falar. Tudo bem, se estimula enquanto você recebe a penetração, pega a mão do parceiro e pede para ele te estimular durante a penetração, faça sexo oral antes, enfim, tem várias possibilidades aí de conseguir unir as duas coisas, para esses 75% de mulheres que só têm orgasmo com a estimulação do clitóris. E não tem nenhuma diferença. O orgasmo é orgasmo. A intensidade pode variar dependendo do dia, do nosso momento, do quão a gente está excitada com aquela relação, com aquela troca, o quão a gente está excitada com aquela pessoa. Então, isso sim pode. E o quanto a gente está entregue também, né? Isso sim pode variar a intensidade do orgasmo, mas entre as estimulações, não interfere. Tem até uma pergunta que chegou, se era verdade que a maioria das mulheres não tinham orgasmo vaginal. Então, meio que é isso que você está dizendo agora, isso, né? É isso. Mas aí, assim, né, eu também tenho um pouco de cuidado para responder sim, é isso, porque é orgasmo, né? Quem disse que o orgasmo saiu de dentro da vagina, né? Às vezes ela estimulou o clitóris, fez tal e tal coisa. Até tem uma técnica na terapia sexual que é assim, que chama manobra da ponte. Eu nunca passo essa técnica, por quê? Porque eu acho que incentiva as mulheres a fazer essa atividade ou essa lição aí essa técnica para que elas tenham um orgasmo com a penetração. Tudo bem, se a mulher quer, eu falo ok, a técnica é assim, mas como funciona? A mulher, né, ou a pessoa que tem clitóris, vai estimulando o clitóris enquanto ela recebe a penetração. E aí, quando ela estiver na iminência de disparar o orgasmo, ela para a estimulação para que ela consiga ter o orgasmo através só da estimulação vaginal, né, só da penetração vaginal. Uma outra técnica que a gente fala, fazer aquele exercício de fortalecimento da musculatura, fazer isso naturalmente, mas também fazer enquanto recebe uma penetração, para que a gente tenha uma sensibilidade maior. Enquanto a gente tem a penetração, se a gente faz a contração, a gente tem uma sensibilidade, não é uma sensibilidade maior, mas a gente tem uma sensação maior da penetração do pênis, que também pode variar, claro, de acordo com o tamanho do pênis, enfim. É mito ou verdade que a penetração é mais sensível logo no começo do canal vaginal e vai perdendo essa sensibilidade à medida que vai mais fundo? Então, sabe que eu tenho até um chaveirinho de clitóris que eu devia ter trazido para ensinar pra gente. Olha, já fica para a próxima. Mas por que tem isso, né? Porque aqui, como que eu vou explicar? Peraí. Bem, a gente tem esse clitóris aqui, vamos pensar, né? A bolinha do clitóris, o canal da vulva um pouquinho mais para baixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Fê, tem alguma coisa mais para baixo? Vai lá. Vamos lá, gente, imagina. Mas a fantasia é tudo. Sim, com certeza. Você vai então, construindo, né? Clitóris aqui. Só que o clitóris, para quem já viu um desenho, tem gente que até tatua hoje, é bonitinho o clitóris, né? Então tem uma... Aqui é onde está a bolinha que sai para fora, e aqui tem toda uma ramificação, né? Então, voltando lá, aquela figurinha que eu estou tentando, clitóris aqui, a ramificação, ela vai aqui para a entrada da vagina. Então, chegou até, por isso que fica ali no terço superior da vagina, né? Na entrada mesmo. Alguns estudos que tentaram provar por que essas 25% das mulheres que tinham a penetração vaginal, elas tinham o orgasmo com a penetração vaginal, elas tinham mais facilidade. Porque, teoricamente, né, de uma condição dela, física, o clitóris era um pouco mais para baixo da entrada do canal da vagina, entendeu? Só que aí não dá para comprovar isso cientificamente, porque tem, claro, todo o conhecimento do corpo, que a gente já falou, a própria penetração, que na própria penetração pode estimular o clitóris também. Então, gente, orgasmo é orgasmo, não importa daqui, dali, daqui. Pronto. Sim.
resumidamente. Muito bom, até, né, aproveitando e seguindo, né, nessa linha de pensamento, chegou uma pergunta também que diz o seguinte: minha amiga, Olha, amiga. Minha amiga disse. minha amiga jura que ejacula, mas acho isso tão estranho. Uma mulher pode ejacular igual ao homem? Então, fala para sua amiga. Oi, amiga. A gente não gosta de chamar de ejaculação, porque ejaculação, de fato, é um ato do homem, né? Quer dizer, que não é do homem também, né? Sim, não, da pessoa que tem pênis. Vamos lá. Então, pessoa que tem pênis, ela ejacula. Então, esse é o nome correto, né, do líquido seminal e tal, enfim. A mulher, ela tem sim, 3% das mulheres pode ter esse excesso de lubrificação que sai lá da glândula de Skinny, e isso, assim, né, em inglês, que é o que a gente mais acha referência, é o skirting, que a mulher tem uma sensação de espirro mesmo, mas é muito relacionado, esse líquido já foi estudado muitas vezes, então não é xixi, não é o líquido ejaculatório como do homem, mas sim é um líquido que sai do mesmo lugar que sai a nossa lubrificação, só que essa mulher tem um excesso dessa lubrificação. E pode acontecer dela ter um episódio na vida e não ter nunca mais, mas pode acontecer também, tem mulheres que relatam que tem com muita frequência e que elas se sentem desconfortáveis mesmo. Então, algumas mulheres se sentem desconfortáveis com essa lubrificação mais excessiva. Deviam agradecer. Você gente falou até 3%? 3%. 3%? Não, 3% já é, né? Agradecer, né? Agradecer, né? 3% é um diferencial. É um diferencial, tanto, é um diferencial. Né? Chegou uma pergunta que eu achei curiosa, achei engraçada. É possível ter orgasmo dormindo? É possível ter orgasmo dormindo. O nosso corpo, na verdade, eu sempre digo isso, né? Muitas vezes os entraves psicológicos é que reprimem o nosso corpo da nossa resposta sexual. Então, eu recebo muitas mulheres que trazem a queixa no consultório: eu não consigo ter prazer, não adianta, eu já tentei de tudo e não adianta, eu não consigo ter prazer. Eu não consigo ter desejo, olha, eu penso, eu fantasio, mas eu não consigo. Eu entendo que isso, é claro, é sempre uma representação cultural, principalmente em cima do corpo feminino, que desde o início existe lá uma questão de que as meninas engravidam, então não, essa menina não pode passar por isso, tem que fechar a perna, olha, menina, não usa esse tipo de roupa, que você pode ser estuprada na rua. Então, existe uma repressão em cima do corpo feminino, que é muito grande. E aí, quando essas mulheres chegam e falam sobre essa questão, né, de não consigo, não tenho, aquilo já está tão enraizado para essas mulheres, né, que quando eu estou acordada, eu estou vigilante, né, eu estou aqui com as minhas sensações, eu não consigo ter prazer e orgasmo. Mas quando eu durmo, essas defesas psíquicas abaixam, e aí eu tenho um sonho erótico. Posso sonhar que estou me masturbando, posso sonhar que tenho uma troca erótica com alguém, e a gente acorda gozando, né? E é uma delícia. Então, olha aí, não tem nada a ver com o orgasmo vaginal. Como é que não é clitoriano? Como é o nome? Não tem toque, é só de imaginar. Então, assim, o orgasmo é produzido realmente em outros canais aí, né? Emocionais, mentais, é só uma liberação. O sistema límbico, né? Enfim, via córtex cerebral, e tem o disparo que depende de onde eu tô tocando e o que eu tô tocando. E olha que importante, né? Como a nossa mente, né? Ela tem uma força tão grande, né? Exato. Como tem que trabalhar também pra gente questões. Sentir o prazer, né? Precisa estar com a mente emocionalmente sã. E olha, emocionalmente sã. Bom, gente, e aí, olha, gente, hoje eu tô... Desculpa, tá tudo bem aí? Mãos, eu não paro de me mexer. Daqui a pouco a Cat tá assim, nós três abraçadas. A gente é meio polvo aqui. A gente eu vai vou falando, pegando. quando eu vou vendo, a mão já tá... Aí eu falo, tá bom, Cat, para de mexer as mãos. Daí eu ponho aqui, dali 2 minutos, eu não já tem tô... como. Nem 2 minutos. Mas não dá, né? Tem que ser, é isso mesmo, né? Tem que ser quem você é. Não, e como é que a gente se expressa sem usar as mãos, gente? Exato, fica metade da informação fora. 75% do que a gente comunica
com o corpo. Não, e eu sou, se falar das linguagens do amor, eu sou muito toque. Então, para mim, tudo tem que ser. Tudo tem que ter toque. Né? Também. Mas vamos lá. Minha relação sexual dura de 20 minutos a 30 minutos. É um bom tempo? Então, isso é muito relativo. É relativo. É muito relativo. Você pode ter uma relação de 30 minutos e ser uma droga. Você pode ter uma relação de 3 minutos e ser intensa e maravilhosa. O que importa é respeitar o seu tempo e o tempo da sua parceria. O tempo de quem você está trocando. Então, para algumas pessoas, tem não, eu não aguento mais, fico cansada, não quero. Para algumas pessoas, não, olha, eu gosto de ficar transando muitas horas. Tem o pessoal lá do Kama Sutra, que fica em estado de penetração durante muito tempo, 3, 4, 5 horas, e sentem um super prazer, falam que é um prazer quase que de uma conexão com o universo, enfim, então vai daquilo que faz sentido para cada um. Né? Se 30 minutos faz sentido para você, é um bom tempo. Se não faz, não é um bom tempo. Fê. Não acredito. Fê, 5 minutos? Não, Não. 5 minutos? Como a gente falou tanto? Gente, e essas perguntas todas? Temos um monte de perguntas Não, aqui. eu tô vendo aqui que você vai ter que sair já com uma data para voltar. Olha, Episódio 2. o que a gente se compromete, então, com as perguntas que não foram respondidas e com as que foram chegando enquanto a gente estava gravando, é que a Cat vai responder algumas e a gente vai deixar para vocês as respostas no Insta. Certo? Pode ser, Cat? Claro. Poxa, mas a gente tem quantos minutinhos? 5. 5 minutinhos? Ainda Nossa, dá, vamos ainda dá lá. pra A gente algumas. Eu acho que a continua. gente já tem que ir para aquela perguntinha final, né? Puxa. Que é... Eu falo demais, desculpa. Não, dá sensacional. Sensacional. Agora, até, né? Qual pergunta que temos aí? E se você também, né, quiser dar mais dicas ou falar de algo que você também tem aí a sua mente, você fala, puxa, lá no consultório, ou as pessoas têm me buscado muito para falar a respeito de algum tema, né? Hoje, alguma coisa que tenha surgido, você pode deixar aqui também pra gente. Eu acho que o que tem surgido muito... Eu só queria voltar, que vocês meio que indicaram as 5 linguagens do amor. Eu tenho um livro hoje que eu tenho indicado muito para falar de amor, que eu adoro, que é da Bell Hooks. Vocês já leram esse livro? Não. Novas perspectivas sobre o amor, ou o amor sobre novas perspectivas, uma coisa assim. Eu posso deixar para vocês deixarem no Insta depois. Eu acho que é muito interessante, como a gente falou, um pouco de violência e um pouco de amor e um pouco de sexo, porque eu acho que tudo casa muito, né? Ou não casa, né? Eu acho que ela começa esse livro falando de uma coisa muito importante, que mais do que a gente saber a linguagem do amor do outro, é saber como eu, de fato, transporto esse amor para fora, né? Porque eu posso ter uma linguagem mais do toque, mas eu posso ser super resistente a te tocar, porque tem outras questões, tem uma raiva, tem, enfim, né, 1000 coisas que nas relações caminham muito junto. E uma outra coisa que eu acho super interessante que ela fala é que violência e amor não coexistem. Então, onde tem amor, não tem violência, não tem. Então, as pessoas que têm dúvida, principalmente as mulheres que têm alguma dúvida, não, mas ele me bate, mas ele me ama. Não, ele não te ama. É só uma dica. Agora, a pergunta que mais tem aparecido, não é a pergunta de fato, né? Mas é uma busca sobre os contratos de relação não monogâmica. As pessoas estão tentando muito abrir as relações e isso tem trazido muitas questões para o consultório, principalmente, né? A forma de enfrentar isso e de como o meu sentimento fica dentro desta decisão. Então, claro, eu acompanho, né? Ok, eu quero ter uma relação aberta, tá tudo bem, vamos lá, vamos tocar isso. Só que quando isso começa a acontecer, eu não dou conta. Então, eu tenho entendido muito que é importante, à medida em que você vai abrir a tua relação, muitas vezes porque a relação já está no momento difícil. Não, a relação é para ser aberta, de fato, quando as duas pessoas estão alinhadas, querem fazer isso e que estão no momento ótimo da relação, não no momento ruim. Então, eu entendo que isso tem sido usado um pouco como uma saída. Tipo, dar um tempo.
Exato. Não, vamos abrir a relação ao invés de dar o tempo. Todo mundo abriu a relação, por que a gente não abriu, né? Então vamos fazer isso, quem sabe melhora a relação, como ir, vamos na casa de swing, quem sabe melhora a nossa vida sexual. Às vezes eu acho que a pessoa pode encontrar outras dificuldades. Então sim, eu acho importante as pessoas que querem viver essa experiência, que desejam de fato, estudem um pouco mais sobre o tema, realmente estejam alinhadas e façam um bom contrato com a sua parceria. Mas era só isso. Que bacana. A gente tem a pergunta final, que é o seguinte. Vamos lá. Cat, a gente fala do nosso tema aqui, é ser emocionalmente sã. Conta pra gente como é que você se mantém emocionalmente sã. Muita terapia. Eu achei que você ia falar muito sexo. Muito sexo. Muito sexo. Nem tão muito, né? Mas de claro, qualidade. Acho que isso com que certeza. é importante. Você sabe que tem até uma história. A gente até fez um trabalho científico uma vez que a gente publicou num congresso internacional que falava sobre a ditadura do orgasmo. Então, eu acho que a gente saiu um pouco de um lugar em que não, é tudo proibido, e de repente a gente abre lá nosso Instagram e aí é tudo permitido, olha, goze, compre o sugador de clitóris, você pode, você é empoderada, enfim. Eu tenho super cuidado com isso. Justamente se a gente pensar nessa história da emoção mesmo, né? De como eu me mantenho emocionalmente saudável. Eu acho que se manter emocionalmente saudável é, de fato, fazer aquilo que a gente deseja, sem ser coagido, sem ser em função do outro, do desejo do outro, da representação que o outro faz sobre a sua sexualidade ou sobre sua expressão da sexualidade, enfim. Então, eu acho que mais importante do que a gente pensar, de fato, em se trazer para este lugar em que tudo é possível, claro, tudo é possível mesmo, desde que internamente eu esteja alinhada com aquilo que eu desejo. Então, acho que para a gente se manter emocionalmente saudável, tem várias pesquisas, tem uma pesquisa que fala sobre os benefícios do sexo e do orgasmo, então tem um monte de benefícios, e tem mesmo, ok, fisicamente falando, tem um monte de benefícios, desde que eu esteja aberta para receber esse orgasmo. A gente pode ter orgasmo de um monte de outras formas para se manter emocionalmente saudável. Muito bom, que incrível, passou muito rápido. Ficaria não é, aqui Fê? mais umas... Ficaria aqui por horas e horas, e as perguntas chegando, né? Sempre as amigas perguntando, os amigos. Agora, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente. Atendemos os pedidos, né? Os muitos pedidos de ter você aqui no nosso programa, né? No nosso podcast. Já fica aqui o convite para voltar. Né? Então, fica aqui o convite para voltar. Hoje? E temos presente, né? Não podemos esquecer do nosso presente. Obrigada, Cat, viu, por você ter doado o seu tempo Sim. de maneira tão bacana para os nossos seguidores. Fernanda vem deixar aqui, ó. Eu espero que seja um vibrador. Olha, não seria Estamos uma abrindo má uma ideia. marca emocionalmente sã. Olha só, gente. Olha emocionalmente lá. sã, vibrador. Vibrando. Gente, é um vibrador, Vibrando tenho certeza. emocionalmente sã. Estamos vibrando aqui. Estamos vibrando. Com essa energia, nós encerramos mais um podcast com a queridíssima Cat. Venha sempre aqui na nossa casa, né? Você sempre é muito bem-vinda. E também, agora, para finalizar, sigam a gente nas redes sociais. A Si vai dizer aqui quais são. Eu queria agradecer também, Paula. Claro! Eu vou pedir pro pessoal só clicar no linkzinho de curtida, seguir a gente no Instagram, no Google Play. Assim, ela tem No Spotify. ela já quer encontrar um sempre falo patrocinador daquele Globoplay, gente. Eu tô já Globoplay, entendeu? Mas também é mirando muito lá bem-vindo, né? Entendi, lógico. E no lógico. YouTube, no nosso canal Emocionalmente Sã, vocês conseguem ver na íntegra e alguns trechos pelo Instagram. Obrigada E por no vocês terem Spotify acompanhado também, a gente. né? Porque agora o Spotify você também pode visualizar o programa, não é só ouvir, né? Ouvir e ver. Agora, Queria agradecer você, o convite. querida. Eu sinto muito de não ter dado tempo de respondermos todas as perguntas, mas me coloco à disposição para responder e para voltar com toda certeza. Fui muito bem recebida. Queria agradecer demais o convite e a recepção de vocês. Foi um encontro muito amoroso e muito prazeroso. A Obrigada. gente sempre dá uma mãozinha assim no final. Obrigada pelo meu vibrador. Gente, até a próxima. Beijo, pessoal. Beijo, até a próxima. até.